Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje nós daremos continuidade ao estudo de limites, falando de limites laterais. Qual é a ideia dos limites laterais? A ideia é que uma função pode ter um comportamento diferente pela esquerda e pela direita de um ponto. Quando a gente analisa o limite de x tendendo a A, esse limite pode ter um comportamento diferente à esquerda ou à direita. É isso que significam os limites laterais. É isso que os limites laterais procuram identificar. Tá? Como primeiro exemplo, a gente vai considerar a função f de x igual a módulo de x sobre x. Essa função vale 1 se x é maior do que zero e menos 1 se x for menor do que zero. Lembrando que ela não está definida em zero porque zero anula o seu denominador. Então, olhando ali pelo gráfico, estaria uma bolinha aberta em zero, o valor constante 1 para x maior do que zero e o valor constante menos 1 para x menor do que zero. Aqui nós temos uma animação para mostrar esses limites laterais. O limite da f de x, quando x tende a zero pela esquerda, por valores menores do que zero, a função vai para menos 1. E o limite da f de x, quando x tende a zero pela direita, por valores maiores do que zero, é mais 1, como mostra bem o gráfico e essa animação. Destacando, então, o que significa aqueles índices mais e menos, eles não significam positivo e negativo, mas sim a direita e a esquerda. No exemplo, limite da f de x quando x tende a zero menos, significa que x está tendendo a zero por valores menores do que zero, por valores à esquerda de zero. E o limite da f de x quando x tende a zero mais, significa que x está tendendo a zero por valores maiores do que zero, por valores à direita de zero. Certo? Então, falando um pouquinho mais sobre esses limites laterais, nós temos que, se os valores de uma função ficar tão próximo quanto a gente quer de um número L, conforme o x tende a A pela direita, por valores maiores do que A gente pode escrever que o limite da f de x, quando x tende a A mais, é igual a L. Da mesma forma, se f de x ficar cada vez mais próximo de L, conforme x fica cada vez mais próximo de A, pela esquerda, por valores menores do que A gente escreve que o limite da f de x, quando x tende a A menos, é igual a L. Agora, uma questão muito importante entre limites laterais e limite bilateral. Limite lateral significa analisar o comportamento da função à esquerda e à direita de um valor, quando x tende a A pela esquerda ou quando x tende a A pela direita. Agora, o limite bilateral, ele é o limite considerando ambos os casos. É o limite quando x tende a A, não interessa se pela esquerda ou pela direita. Tá? Então, existe uma relação entre o limite lateral e o limite bilateral. Essa relação é que o limite bilateral de uma função existe num ponto sem somente se os limites laterais naquele ponto tiverem o mesmo valor. Ou seja, o limite da f de x quando x tende a A é igual a L, sem somente se os limites laterais também são iguais a L. Ou seja, o limite da f de x quando x tende a A pela esquerda é igual a L, que é igual ao limite da f de x quando x tende a A pela direita. Ok? O limite bilateral existe sem somente se os limites laterais existirem e forem iguais. Tá? Exemplo 1. Avalie os limites laterais e o limite bilateral da função y igual a f de x, nesse gráfico abaixo, no ponto x igual a 2 nos seguintes casos. Tá? No caso 1, nós temos um segmento de reta à esquerda de 2, um segmento de reta à direita de 2 e um ponto indicando o valor da função em 2. As perguntas são: limites laterais e o limite bilateral. Quanto vale o limite da função quando x tende a 2 menos? Quando x tende a 2 por valores menores do que 2, à esquerda de 2. Olhando pelo gráfico, a gente consegue observar que esse limite vale 1. Quando x tende a 2 pela esquerda, significa que a gente está analisando aquele ramo, aquela semirreta à esquerda, semirreta decrescente do gráfico. Já pela direita, limite da f de x quando x tende a 2 pela direita, a gente analisa a outra semirreta, aquela semirreta crescente, à direita do 2. Nesse caso, o limite vale 3. Conforme x se aproxima de 2 por valores maiores do que 2, a gente enxerga que a função está se aproximando de 3. Então, qual é o limite bilateral?
o limite da f de x quando x tende a 2. Bom, se os limites laterais são diferentes, então o limite bilateral não existe, ok? E qual é o valor da função em 2? O valor da função em 2 é 2, é só olhar aquela bolinha fechada ali no meio, aquele ponto 2 e 2. Então, uma primeira observação aqui é que o valor da função no ponto não tem nada a ver com o limite naquele ponto. Os limites laterais não tem nada a ver com aquele valor da função em 2, muito menos o limite bilateral. Agora, o caso 2. No caso 2, o que mudou é que o valor da função em 2 ele é igual a 1. Ele está junto daquela semirreta à esquerda, semirreta decrescente, certo? Respondendo às mesmas perguntas. Limite da f de x quando x tende a 2 menos, quando x tende a 2 pela esquerda, continua sendo 1. O limite da f de x quando x tende a 2 pela direita, continua sendo 3. O limite bilateral. Bom, novamente, os limites laterais são diferentes, portanto, o limite bilateral não existe. Tá? E o valor da função em 2 agora é 1. A bolinha fechada nessa linha vertical em x igual a 2 é no ponto 2, 1. Então, o valor da função em 2 é 1. E o caso 3 é um caso onde a função não está definida em x igual a 2. Analisando os limites. Limites da f de x quando x tende a 2 pela esquerda é 1. Limite da f de x quando x tende a 2 pela direita é 3. Limite bilateral não existe, novamente. Né? E o valor da função em 2 também não existe. Ela não está definida em 2. Aqui nós temos os três gráficos, tá? Observa que eles são um pouco diferentes, o que diferencia eles é o valor da função em 2, mas em todos eles os limites laterais, pela esquerda e pela direita, são iguais, e o limite bilateral também, não existe em nenhum dos casos. E isso não teve nada a ver com o valor da função em 2, no ponto 2, certo? Isso é importante ficar claro. Próximo exemplo. Avalie os limites laterais e o limite bilateral da função g de x no ponto x igual a 2 nos seguintes casos. Tá? Nesse aqui, no primeiro caso, a função não está definida no ponto 2. Tá? Qual é o limite da f de x quando x tende a 2 menos, quando x tende a 2 pela esquerda? Bom, é aquela reta, semirreta horizontal ali, e o valor desse limite é 2. Pela direita, limite da f de x quando x tende a 2 mais, por valores maiores do que 2. Também vale 2. Tá? Aquela semirreta crescente ali também está se aproximando de 2 quando x tende a 2 por valores maiores do que 2. Tá? Nesse caso, como os limites laterais são iguais, tá? Valem 2, o limite bilateral existe e também vale 2. E o valor da função em 2? Bom, o valor da função em 2 não existe. Não tem nenhum ponto marcado naquela linha vertical do x igual a 2, então a função não está definida nesse ponto. O caso 2. O caso 2, a função está definida em 2. Tá? Ela é aquele ponto 2, 1 ali. Respondendo, os limites laterais. Limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda é 2. Limite da f de x quando x tende a 2 pela direita continua sendo 2. O limite bilateral, agora, limite da f de x quando x tende a 2 também é 2. Por quê? Porque os limites laterais são iguais, existem e são iguais a 2, então o limite bilateral também vai ser 2. O valor da função em 2 é 1, né? Aquela bolinha fechada ali no ponto 2, 1. E o caso 3 é o caso em que a função está definida em x igual a 2 e vale exatamente 2. Tá? A função é contínua nesse caso. Limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda vale 2. Limite da f de x quando x tende a 2 pela direita também vale 2. Limite bilateral vale 2. E o valor da função em 2 também é 2. Ok? Aqui está uma tela com os três gráficos simultâneos. Tá? A gente observa que a única diferença entre eles é o valor da função em 2. Isso também não alterou o valor dos limites laterais e o valor do limite bilateral no ponto x igual a 2. Ok? Agora um exercício. Para essa função f de x do gráfico, determine limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda, a menos 2 pela esquerda, limite da f de x quando x tende a menos 2 pela direita, limite da f de x quando x tende a 2,
limite da f de x quando x tende a 1 e o valor da função em menos 2 e 1. Certo, olhando para o gráfico a gente consegue responder essas questões. Letra A, limite da f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda, aquele ramo mais à esquerda da função, olhando para o gráfico, ele está se aproximando do valor 4. Limite da f de x quando x tende a menos 2 pela direita, por valores maiores, é aquele segmento de reta ali, que a função está se aproximando de 3. Agora, se os limites laterais são diferentes em menos 2, o limite bilateral não existe. Essa é a condição. Limite da f de x quando x tende a 1. Quando x tende a 1, é o limite bilateral, tá? Não está nem pela esquerda nem pela direita, é o limite bilateral. A gente pode observar pelo gráfico que por ambos os lados a função está se aproximando de zero. Então, o limite bilateral, quando x tende a 1, é igual a zero também. E os valores da função em menos 2 e 1? É só olhar para o gráfico. Olhando para o gráfico, f de menos 2 é igual a 3, porque a bolinha está fechada naquele ponto menos 2 e 3, e f de 1 é igual a 2, porque eu tenho uma bolinha aberta no ponto 1, 0, uma bolinha fechada no ponto 1, 2. Aqui eu tenho uma animação mostrando o limite em menos 2, tá? A gente observa que pela esquerda e pela direita esses pontos estão indo para valores diferentes, por um lado está indo para 4, por outro lado está indo para 3, e já o limite quando x tende a 1 mostra que os dois pontos estão se aproximando do mesmo valor, do valor 0, no caso. Ok? Por hoje era isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula.